Bom dia, meu aluno. Aqui é o professor Ranieri, diretamente de Santa Filomena, Pernambuco. Hoje eu vou trabalhar com vocês matriz. Vamos começar nesse primeiro slide, as introduções às matrizes. Matrizes são organizações de informações numéricas em uma tabela retangular formada por linhas e colunas. O que é uma matriz mesmo? Para que serve uma matriz? Uma matriz, ele serve para quê? Quando nós quisermos, uma matriz serve para a organização de dados de uma empresa. Um exemplo, eu posso organizar esse dado de uma empresa, o que entra de mercadoria que eu compro e o que sai. Então, eu organizo esses dados através de uma tabela. Ou, um exemplo, quando nós utilizamos uma matriz, quando nós estamos fazendo um trabalho na internet, nós utilizamos o Excel, o programa no Excel. Então, o Excel ali é uma matriz que representa o quê? Uma tabela. E além, uma matriz, um exemplo de matriz também é um exemplo de tabela do campeonato brasileiro. Quando você faz um campeonato também, você utiliza a matriz através da tabela, dos jogos, a pontuação dos times. Então, organiza esses dados através de tabelas. Então, aí são exemplos de matrizes. Toda matriz tem formato n por n. Lê-se n por n como m e n pertencem aos naturais, onde n é o número de linhas e n o número de colunas. Né? Representação de matrizes. Existem diversas maneiras de representarmos matrizes. Veja quais são: crochetes, parênteses, barra simples, barra duplas. Essas são as representações mais comuns que encontramos na literatura. Exemplo. Aqui nós temos um exemplo na letra A. Nós vamos observar aqui, no exemplo na letra A, nós temos aqui uma matriz 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque eu tenho duas linhas, né? E 3 colunas. Mas essa matriz está representada por quem? Por crochetes, né? No exemplo B também tem a matriz 2 por 3. É também através de parênteses. No exemplo C, eu tenho uma matriz representada por barra dupla, por barra simples, desculpa. Então, eu tenho uma matriz representada por barra simples. Já no exemplo D, eu tenho uma matriz representada por barra dupla. Né? Elementos de uma matriz, seja a matriz genérica A, N por N, isto é, N representa as linhas e N o número de colunas. Então, temos A, que representa a matriz. O A, esse A aqui, essa letra aqui da matriz, representação matriz, ela sempre tem que ser maiúscula. Os elementos da matriz têm que ser letras minúsculas. Observando A11, esse A11 representa o quê? Primeira linha, primeira coluna. A11 representa primeira linha, primeira coluna. A21 representa segunda linha, primeira coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. Então, a mesma coisa, na coluna 1. E A12? A12 representa o quê? Observando aqui o A12. Vamos mudar aqui um verdinho aqui, pronto. O A12. A12 representa a primeira linha, a gente está na primeira linha, observando aqui, primeira linha, e segunda coluna. A22, segunda linha, e segunda linha, né? A22, segunda linha, segunda coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. E agora A13. Então, observando aqui, que eu vou mudar aqui a corzinha também, botar isso aqui agora. A13 está representando o que nesse caso aqui? Ele representa, na forma genérica, primeira linha, terceira coluna. Aqui, ó, se você observar aqui, terceira, ó, 1, 2, 3, terceira. E a 23, segunda linha, terceira coluna, observando aqui 3. E a 33, terceira linha, terceira coluna.
e a N1, N, são infinitos, são infinitas formas. Então, observando aqui agora, se você observar, dessa forma, os elementos da matriz são Dessa forma, os elementos da matriz A são indicados por A e J. O I representa o quê? A linhas. O I representa aqui a linha. E o J representa o quê? A coluna. Né? Se você observar aí, onde o I representa o índice da linha e o J representa o índice da coluna. O I aqui representa a linha e o J o índice de colunas. Da coluna para o elemento em questão. Assim, para localizar um elemento na coluna, procuramos o número da linha e da coluna. Esses números são o índice I e J. Pela imagem acima, veja que as linhas são numeradas de cima para baixo, enquanto que as colunas são numeradas da esquerda para a direita. Um exemplo, A11, primeira linha, primeira coluna, A32, terceira linha e segunda coluna, A22. Se observar aqui, A22, segunda linha, segunda coluna, N linha e N colunas. Então, vamos para o próximo slide agora. Matriz. Então, aqui eu tenho uma matriz, né? Observando aqui que eu tenho uma matriz de ordem 2 linhas e 3 colunas. Tem uma matriz 2 linhas, então eu tenho uma matriz 2 linhas, ó, voltando aqui, deixa eu botar. Então aqui eu tenho uma matriz 2 linhas e 3 colunas, ó, 1, 2, 3. Então aqui eu tenho uma matriz 2 por 3. Então tipo 2 por 3. Observando aqui, se eu representar na forma genérica, se eu vou representar o algarismo 1. Observando aqui, está locado na A11. Por que na A11? Observando a A11. Por quê? O algarismo 1 é o algarismo A11, que está localizado na primeira linha, primeira coluna. Se eu for representar o 4 está representado na primeira linha, segunda coluna. E se eu representar o 0? Localização do 0. O 0 está localizado na primeira linha, terceira coluna. Então, observando aí, ó, o 0, primeira linha, terceira coluna. Menos 2. Então, o menos 2 está localizado na segunda linha e primeira coluna. Então, observando aí, o exemplo aí está aí, ó. Mais 4 aqui embaixo. Então, esse mais 4 está localizado na segunda linha, segunda coluna. Então, observando aí, está aqui, ó, do lado aí. O 3, segunda linha, terceira coluna. Então, 3 está localizado, segunda linha, terceira coluna. Então, observando aí. Então, observe que eu tenho uma matriz 3. Eu tenho uma matriz 2 por 3. Por que eu tenho uma matriz 2 por 3? Porque eu tenho essa matriz de representação, localizei cada um na matriz, na forma genérica. O algarismo 1 está localizado na 11, a 12 está localizado no algarismo 4, né? Posição de cada um. Quer dizer, esse 12 representa o quê? Que esse número 12, a 12, representa o quê? Que esse número 4 está localizado aqui na linha 1, coluna 2. Então, ó, aqui, ó. Então, isso daí. E se eu for representar essa matriz aqui, eu preciso representar, então eu vou representar uma matriz 2 por 3, porque tem 2 linhas, 3 colunas. Então, considere um exemplo, considere a matriz N, que é A e J.
2 por 3, tá ok. A e J é igual I mais J. O I representa a linha e o J a coluna. Escreva a matriz N. Para escrever a matriz N, primeiramente, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiramente, vamos verificar as informações passadas. Observe que teremos uma matriz retangular com 2 linhas e 3 colunas. Os elementos da matriz é a soma do índice de posição das linhas. Então, observando aqui, primeiro lendo de novo, primeiro vamos verificar as informações passadas. Observe que teremos uma matriz retangular com 2 linhas e 3 colunas. Os elementos da matriz é a soma dos índices de posição das linhas e colunas. Primeiramente, então, representada a matriz na N, então, a letra maiúscula. Então, vou construir uma matriz de uma barra. Vou fazer as formas genéricas. Primeiramente, vou construir uma matriz 2 por 3. Então, observe aí, tem uma matriz 2 por 3, né? Localizando aqui, construir uma matriz 2 por 3. Observe que, primeiramente, construir uma matriz 2, primeira linha, segunda linha. Então, construir 2 linhas, né? 3, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, construir uma matriz 3 por 2. Depois, vou usar essa forma aqui, ó. O I, A e J, que é igual I mais o J. O I representa linhas e o J a coluna. Então, observando aqui, nesse caso, quando eu pegar a 11, eu sei que o I é 1 e o J também é 1. 1 com mais 1, 2. Então, 2. Escreva os elementos. 2. Observe que agora eu vou pegar o elemento A12. Lembrando, o I, A12. O I representa 1 e o J representa 2. 1 com mais 2, 3. 13. Eu vou pegar o I representa 1 e o J representa 3. 1 com mais 3, 4. 21. O I representa 2 e o J representa 1. Então, 2 com mais 1, 3. 22. O I representa 2 e o J também representa 2. Então, 2 mais 2, 4. 23. O I representa 2 e o J o 3. Então, 2 com mais 3, 5. Então, a representação. Depois que fizer isso, desde que cada um dos elementos, encontrei 2, 3, 4, 3, 4, 5. Aí eu vou construir a tabela. A11 está localizado o quê? Na primeira. A11 está localizado o quê? Na primeira linha. Então, esse número aqui, o 2, ele tinha que vir para cá. Então, quando você vai lá no gráfico que eu vou construir lá na frente, ele vai aparecer aqui, exatamente nessa posição. A11. O A3. O A3. O A12 vai ter que aparecer aqui nesse lugar aqui. O A13. Aqui, ó, que é 4. Vem para cá. O A21. Então, ele vem localizar bem aqui, ó. Então, eu vou substituir ele aqui, A21. A22, 4 vem aqui. E A23, aqui, ó. Então, observa então, depois que construir essa forma genérica e calcular cada um, usando essa fórmula lá de cima, aí você vai fazer isso, ó, construir a matriz. Observando aqui, que o 2 está localizado no A, tá o quê? Esse 2, ele está localizado na, logaritmo 2, A11. Primeira linha, primeira coluna. O 3 está localizado em quê? Segunda linha, primeira coluna. Esse é o 3, aqui, observando aqui, ó. Esse 3. Esse 3 aqui, observando esse 3, está localizado em quê? Primeira linha, segunda coluna. Então, sucessivamente, observando cada um. Vamos para o próximo slide. Tipos ou ordem de matriz. Então, pode dizer tanto tipo ou uma ordem de uma matriz. Tudo é válido. Uma matriz recebe um certo tipo de nome ou ordem, depende da quantidade de elementos em
suas linhas e colunas ou apenas por característica específica. Matriz linhas. Uma matriz linha. O que é uma matriz linha? Então vamos ver agora. Recebe o nome de matriz linha toda matriz que possui apenas uma linha. O número de colunas é independente por exemplos. Aqui nós temos um exemplo de matriz linhas. Por quê? Matriz linha. Pronto. Aqui é um exemplo de matriz linha. Por que é um exemplo de matriz linha? Porque eu só tenho uma única linha aqui, ó. Observe. Aqui é a matriz linha, porque eu só tenho uma única linha. E tenho 3 colunas que não influencia. Então, matriz linha, porque eu só tenho uma única linha. Então, aqui é uma matriz, está apareceu aqui, ó, 1 por 3. Então, eu tenho uma matriz 1 por 3, porque eu tenho uma linha e 3 colunas. Então, uma única linha. Então, matriz coluna. Então, vamos ver agora o que é matriz coluna. Recebe o nome de matriz coluna toda matriz que possui apenas uma coluna. O número de linha é independente, por exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo aqui de matriz coluna. Aqui eu só tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Mas não influencia. Eu só tenho uma única coluna. Tem mais do que uma coluna? Não, só tem uma única. Então, só tem uma única coluna que está alocada esses números, esses algarismos aí. Então, recebe o nome matriz coluna. Que ordem é essa daqui? É uma matriz de que 5 por 1. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma matriz 5 por 1. Né? Então, é matriz coluna. Por que matriz coluna? Porque só tem uma única coluna. Depende do número de linhas. Né? Agora nós vamos trabalhar com matriz nula. Recebe o nome de matriz nula toda matriz que é independente do número de linhas e colunas, todos os seus elementos são iguais a zero. Por exemplo, então matriz nula. Então, observe aqui, nós temos uma matriz nula. Observe que todos os elementos aqui, tanto da linha como da coluna, são zero. Então, de que são matriz nula, que aqui tudo é igual a zero. Ó. Eu tenho quantas linhas? 3 linhas. Então, aqui eu tenho uma matriz nula de ordem, ou do tipo, 3 linhas e 2 colunas, desculpa. Eu tenho uma matriz nula, 3 linhas e 2 colunas. Então, observe que todos os elementos é igual a zeros, iguais a zero. Então, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, aqui é uma matriz nula de ordem. Então, pode ser representada por 0 igual a 3 por 2. Observe, essa matriz nula, todos os algarismos da matriz são igual a 0. Então, é representada por ordem 3 por 2, que representa o quê? 3 linhas e 2 colunas. Matriz quadrada. Então, observe aí, matriz quadrada é toda matriz que o número de colunas é o mesmo número de linhas, por exemplo. Então, aqui nós temos uma matriz quadrada. Observando o quê? Que a quantidade de linhas é a mesma de coluna. Então, ó, 3, ó, observe 3. Então, aqui, quando ele for igual, eu tenho uma matriz, observe 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Para ser uma matriz quadrada, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas tem que ser iguais. Então, aqui observe que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho uma matriz quadrada. Matriz diagonal. Será uma matriz diagonal toda matriz quadrada que os elementos que não pertencem à diagonal principal sejam iguais a zero, sendo que os elementos da diagonal principal podem ser igual a zero ou não. Então, observando aqui que eu tenho um exemplo de matriz diagonal. Esse elemento pode ser igual a zero ou não. E um exemplo também de matriz quadrada, porque todos os elementos são iguais. Ó. Então, aqui é a diagonal principal. Então, aqui é chamada matriz diagonal. Esse aqui de ordem 3 por 3. Esse aqui é uma matriz diagonal de ordem 4 por 4. Por que uma matriz diagonal e quadrada? Porque todos que têm a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. Então, passa para o próximo slide aqui. Deixa eu reduzir o zoom. Pronto. Matriz identidade.
para que uma matriz seja matriz de identidade, ela tem que ser quadrada e os elementos que pertencem à diagonal principal devem ser igual a 1 e o restante dos elementos iguais a 0. Veja. Então, aqui eu tenho um exemplo de matriz identidade, né? Observando aqui, então, para ser uma matriz em identidade, os elementos aqui tem que ser igual na diagonal, observando aqui tem que ser igual, e o restante dos elementos tem que ser igual a 0. Então, Então, tem uma matriz em identidade, né? Para ser uma matriz em identidade, todos os elementos da diagonal principal aqui, ó, tem que ser iguais. Então, tem uma matriz em identidade. O próximo, matriz oposta. É uma matriz que é obtida trocando os sinais dos elementos da matriz. E se chamarmos uma matriz de A, então a matriz oposta é menos B. Se a matriz oposta é mais a matriz oposta é menos B. Então, oposto. Considerando a matriz A seguir. Então, observando aqui esse exemplo aqui, considerando esse exemplo aqui, eu tenho a matriz A, tem uma matriz A que está representada por duas linhas, ó, observando aqui duas linhas e duas colunas, né? Então, aqui tem uma matriz A. Para ser o oposto, vamos analisar os elementos, ó, de cada um. Eu vou analisar os elementos de cada uma dessas matrizes. Observe, na primeira linha e primeira coluna, está mais 2. Para ser o oposto, na primeira linha ia ser menos 2. Então, aqui tem que ficar menos 2. Vamos observar. Observando o algarismo mais 1, está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Para ter uma matriz oposta, aqui vai ter que estar mais 2. Mais 1, desculpa. Observar o algarismo 4. Ele está localizado nessa matriz aqui, ele está localizado no mais 4. Para ser uma matriz oposta, ele está localizado na matriz, na coluna. Primeira coluna e na segunda linha. O 4 aqui está localizado nessa matriz. Matriz A, para ser oposto, ele vai ter que estar na outra matriz. Na segunda linha e primeira coluna. Então aqui vai ter que estar menos 2. Ou menos 4, desculpa, menos 4. O algarismo 1 está localizado. O algarismo 1 aqui, observando ele aí, ele vai estar localizado na segunda linha e segunda coluna. Então vai estar não está mais 1 aqui, então lá vai ter localizado menos 1. Então aqui para ser o oposto, então tem que estar localizado menos 1. Então, observando aí, ó. Então, a matriz oposta é menos A, Então, observe aí o oposto de cada um, né? Então, observando aí o oposto de cada. O oposto de mais 2 na linha 1 e coluna 1 está menos 2, está aqui, ó, está igual. O oposto. Observe que está aqui não está mais 1, está localizado mais 1 aqui, está localizado na linha 1, coluna 2. Então, aqui também está mais 1. Está menos 1 e aqui mais, então oposto. 4 está localizado na linha 2, coluna 1. Aqui, linha 2, coluna 1. Aqui não está mais 4, aqui está menos 4. 1 aqui está localizado na linha 2, coluna 2. Então, mais 1. Então, aqui, localizado na oposto. Linha 2, coluna 2. Então, menos 1. Então, está o oposto. Então, aqui eu chamo de matriz oposta. As operações entre matriz. Aplicar as operações da aritmética para resolver problemas com matriz é importante e vamos ver cada uma delas a seguir. Igualdade de matriz. Duas matrizes A e B de mesma ordem, n por n, são iguais se todos os elementos que correspondem a A, B e a A sejam iguais, ou seja, A igual a B. A igual a B. Exemplo, observando aí um exemplo, observa aqui um exemplo que eles são iguais. Então, aqui tem uma matriz igual.
Observe aqui. Esse 1 aqui está localizado na primeira linha, primeira coluna. Esse 1 aqui também está igual. A primeira linha, primeira coluna. Esse 2. Primeira linha e segunda coluna. Esse 2 aqui é a mesma coisa. Esse 3. Segunda linha, primeira coluna. Aqui é a mesma coisa. Esse 4. Segunda linha e segunda coluna. Aqui é a mesma coisa. O 5. Terceira linha, primeira coluna. Aqui é a mesma coisa. O 6. Terceira linha, segunda coluna. E 6 aqui também é a mesma coisa. Então aqui é chamado matriz e identidade, que são iguais, alocadas na mesma posição, linha em linha, coluna em coluna. Então, e são iguais ao mesmo número. Então aqui é chamado matriz e identidade, que são iguais em tudo. Linha, linha, coluna em coluna. Então são matriz e identidade. Vamos à adição de matrizes. Para fazer a adição de duas matrizes, devemos somar todos os elementos correspondentes de uma matriz com a outra, ou seja, somar linhas com linhas e coluna com colunas. As matrizes devem ter a mesma ordem. Exemplo: seja A e B duas matrizes de mesma ordem. N por N, somamos A e B. Escrevemos A mais B, obtendo uma matriz C de mesma ordem, N por N, de forma que C seja obtida somando os elementos correspondentes de A e B. Veja. Observe aqui. Eu tenho uma matriz A, se observar. Eu tenho uma matriz A, né? Que tá. Essa matriz A, que é uma matriz. Tem uma matriz 3 por 2, porque 3 linhas e 2 colunas. Aqui a B também, a mesma coisa, ó. 3 linhas e 2 colunas. Então aqui eu tenho uma matriz, né? A mesma posição. Então aqui eu tenho também exemplo de matriz igual, né? Matriz igual. Observe o que? Passa adição e subtração. Eu vou somar primeira linha com primeira linha, né? Eu vou botar aqui ó, já o... Então, observe aqui, ó, para você entender mais direito. Eu vou pegar a primeira linha, primeira coluna com esse daqui, ó. Somando 2. Eu vou somar 1 com mais 1, 2. Eu vou pegar primeira linha e segunda coluna com primeira linha e segunda coluna de B, ó. Pegando aqui. Depois, observando aqui logo, deixa eu botar lá para você entender. Observe aqui que eu peguei, voltando a recapitular, primeira linha, primeira coluna de A com a mesma coisa de B, primeira linha e primeira coluna. Aqui, eu somo 2. 1 com mais 1, 2. Depois eu vou pegar primeira linha de A e segunda coluna de A, primeira linha e segunda coluna de B, somando 2. 2 com mais 2, 4, está aqui. Depois, eu vou pegar segunda coluna, segunda linha de A e primeira coluna, então 3. Segunda linha, primeira coluna, então em B também é a mesma coisa. Segunda linha e primeira coluna, então 3 com mais 3, 6. A mesma coisa, eu vou pegar 4, segunda linha e segunda coluna. Aqui é a mesma coisa também B. Segunda linha, segunda coluna. Então são 4 com mais 4, 8. Agora observe que agora eu vou ter que pegar. Eu vou pegar o 5. 5 está localizado em quê? É 5 aqui. Está localizado na terceira linha, primeira coluna. Aqui também é a mesma coisa. Então 5 com mais 5, 10. Vou pegar o 6. Terceira linha, segunda coluna, aqui é a mesma coisa. Então 6 com mais 6, 12. Então aqui eu tenho uma soma de... Você vai pegar linha com linha, coluna com coluna. Então vai somar cada um. Então vai somar o que? A matriz A mais a matriz B deu igual a matriz C. Então você vai somar cada um.
quem está alocado na primeira linha com primeira linha, segunda linha com segunda linha e assim por diante. Então você vai fazer que vai encontrar a resposta, o algoritmo C. Então aqui é soma de matrizes. E a subtração? Então vamos ver agora, subtrações de matriz. Fazer a subtração de duas matrizes, devemos subtrair todos os elementos correspondentes de uma matriz com a outra. Ou seja, subtrair linha com linha, coluna com coluna. As matrizes devem ser a mesma ordem. Então, exemplo. Seja A e B duas matrizes de mesma ordem. N por N faz a diferença de A e B. E escrevemos A menos B, obtendo a matriz C de mesma ordem. N por N, de forma que C seja obtida subtraindo os elementos correspondentes de A e B. Veja. Então, vamos observar aqui todos logo. Pronto. Observando aqui. Então, observando aqui, para subtrair. A mesma lógica do outro. Então, observando aqui né? A matriz A e a matriz P. Observe que tem tudo isso na mesma ordem. Aqui observe que eu tenho uma ordem aqui. Uma matriz na matriz A, que é uma matriz 2. Então, 3 por 2. A matriz B, 3 por 2. É a mesma coisa. Porque eu tenho três linhas. E duas colunas. Então, por isso que eu tenho uma matriz. Então, o que você vai fazer? Esse 1 aqui está localizado aonde? Esse 1. Então, vai começar daqui. 1. Primeira linha, primeira coluna. Então, no B também, ó. Quem está na primeira linha, primeira coluna? 2. Então, está mais 2. Observe que é para subtrair. Então, se aqui tiver mais, vai ficar menos. Aí eu vou pegar mais 1 com menos 2. Não é diferente. Subtrai e repete o sinal de maior valor. Quem é maior valor? O menos 2. Então, vou repetir o sinal de menos. Então, pego 2, tiro 1, 1. Mesma coisa. Esse 2 aqui, vou pegar o 2. Tá mais. Está localizado em quê? Esse 2 está localizado aonde? Está localizado na primeira linha e segunda coluna. Então, quem é que está localizado na primeira linha e segunda coluna? Esse 1. Então, bota para cá. Aí eu pego 2 menos 1 mais 1. Por que deu mais 1? Porque sinais diferentes subtrai representando de maior valor absoluto. Se observar. Agora eu vou pegar o 3. 3 está localizado onde? Segunda linha, primeira coluna. Quem está localizado aqui? O 8, a mesma posição. Então, ó, eu pego 8 menos 3. Então dá menos 5. Então tá aqui o menos 5. Vou pegar agora o 4. Ó. Então observa o 4. O 4 está localizado aonde? Você localiza o 4. Está onde? Está localizado na segunda linha, segunda coluna. Então aqui também está o 4 também, a mesma posição. Eu pego mais 4 com menos 4. 0. Está aqui a resposta. O localizado agora quem? O 5 está localizado aonde? O 5 está localizado aonde? Na terceira linha, primeira coluna. Aqui também, ó. Mais 5 com menos 5, 0. A mesma coisa do 6. Terceira linha, segunda coluna. Então, 10 na mesma posição. Então, ó, 10 menos 6, 4. Então, a partir de agora, nós vamos praticar, resolver esse exercício. Então, identifique os elementos A11, A23, A22 e A32 na matriz. Então, você vai identificar cada um desses elementos. Então, você vai copiar esse exercício e vai tentar responder. E o segundo, escreva no caderno das matrizes A, né, a matriz A, que vai ser A, os elementos A, que é o I, linhas, e o J, colunas, que é uma matriz 3 por 4. Tal que A e J é igual quer dizer, as linhas ao quadrado mais J ao quadrado. Então, você vai calcular. Na B, X, você conta a matriz X, que é A e J, que é 4 por 2, de modo que A e J vai ser 2 vezes I ao quadrado menos o J. Então, você vai construir essa matriz, 4 por 3. C, tal que, você construir essa matriz, que é 2 por 3, tal que o I
a linha é 3, ali o I é a linha e o J as colunas. Depois, você vai escreva no caderno a matriz quadrada, de ordem 2. Então, se a matriz é quadrada, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas são iguais. Então, você vai construir primeiro a forma genérica e depois constrói a matriz, igual que nós fizemos no exemplo lá. Observa no vídeo aula que você consegue responder essas atividades. Então, qualquer coisa, reveja essa aula novamente que você consegue fazer, construir uma matriz quadrática, então observe o conteúdo. B, de ordem 3, tá ok. A e J, que o I é a linha, né? O I é a linha e o J é a coluna, que é I, a linha ao cubo, menos 2J. Dadas a matriz A, que é 2, 6 e 3, e a matriz B, que é 1, 6, 2, e matriz C, 0, 4 e menos 2. Calcule. A letra A, você vai calcular a matriz A mais a matriz B menos a C. Então, vai construir B, a matriz A menos a B mais a C. C, a matriz A menos a B menos a C. Então, você vai construir a matriz. Então, fique com Deus e tente responder o exercício. Qualquer coisa, reveja o vídeo novamente.